sou o Diego, professor de Física. Vamos resolver aqui uma questãozinha de circuitos elétricos do Enem 2020, exatamente recém-saída do forno. Bem, é uma questão de circuitos elétricos, já li o enunciado para vocês, onde nós vamos usar o conceito de divisor de tensão e a lei de Ohm, que eu sei que vocês sabem que a lei de Ohm é a relação matemática entre corrente elétrica e resistência elétrica. Bem, vou ler a questão para vocês. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. 4 resistores de 100 ohms. Obtém-se esse divisor associando os resistores como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Então, gente, informações importantes, tá? A fonte de 12 volts, o aparelho que está projetado para receber uma tensão de 9 volts. Por isso que nós vamos usar divisores de tensão para que a tensão se divida e nós consigamos a tensão de 9 volts. Aplicada da tensão do aparelho. Esse UAP aqui é a tensão aplicada sobre o aparelho. Bem, nós vamos resolver essa questão, pessoal, de duas formas. A forma ninja, que é a forma rápida de resolver, e a forma um pouco mais detalhada, tá? Bem, para a forma ninja, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular que corrente elétrica deve circular por esse elemento, por este equipamento. Como é que nós descobrimos a corrente elétrica? Nós partimos da relação da lei de Ohm. A tensão é igual a corrente vezes a resistência. Ora, para a gente calcular a corrente, a gente passa a resistência dividindo. Então, a tensão permanece do outro lado e a resistência passa dividindo. Vamos aplicar, então, essa fórmula para descobrir qual é a corrente que passa pelo aparelho. Descobrindo qual é a fórmula da corrente que passa pelo aparelho, nós já vamos eliminar algumas alternativas. Bem, então a corrente que circula pelo aparelho vai ser igual a tensão sobre o aparelho dividido pela resistência interna do aparelho, de acordo com as especificações dadas pelo enunciado. Vamos lá. A tensão aplicada sobre o aparelho é de 9 volts. A corrente elétrica, a resistência elétrica, que é a resistência interna deste aparelho, é de 10 kΩ. E eu sei que vocês lembram que 10 kΩ são 10.000 ohms. 9 dividido por 10.000, pessoal. Para fazer essa divisão, a gente conta quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, nós teremos que ter 4 zeros aqui para formar o número decimal. 1, 2, 3, 4 zeros. Nós colocamos, então, o 9 e fazemos a vírgula correr 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas. Essa daqui é a corrente. 0,0009 amperes. Nós vemos ali nas alternativas que nós temos as alternativas D e E, que tem a corrente de 0,9 miliamperes. Então vamos passar essa corrente de 0,009 amperes para um submúltiplo do ampere, que é o miliampere. Bem, passar para miliampere, pessoal, significa fazer a vírgula correr 3 casas para a nossa direita. 1, 2, 3. Isso vai nos dar, então, 0,9 miliamperes. Bem, 0,9 miliamperes tem nas alternativas D e E, ou seja, A, B e C estão fora, certo? Nós ficamos somente entre B e E. Bem, agora nós vamos utilizar, pessoal, o conceito de divisor de tensão para a gente terminar essa questão. Bem, o que é o divisor de tensão? A tensão se dividir, exatamente isso. Como as resistências são iguais, nós pegamos 12, né? A tensão, então, sobre cada elemento, tá? A tensão sobre cada elemento vai ser igual a 12, que é a tensão total, dividido pelo número de elementos. A gente só pode usar essa relação, pessoal, essa divisão, se as resistências forem iguais. A gente já vai ver o caso onde as resistências não são iguais. 12 dividido por 4 dá uma tensão de 3 volts sobre cada elemento. Significa o quê? Que entre A e B nós temos 3 volts, entre B e C 3 volts, entre C e D 3 volts, entre D e E 3 volts. Bem,
Divisor de tensão, pessoal. Pelo fato de as resistências serem iguais, nós pegamos a tensão total e dividimos pelo número de resistências. Isso daqui está de acordo com o princípio da conservação da energia. Vejam só, a soma das quedas de tensão, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, tem que ser igual à tensão fornecida pela bateria. Ok. Bom, agora nós vamos ter que ver nas alternativas quais são aquelas que vão nos dar 9 volts. Entre quais terminais nós teremos 9 volts? Vamos lá. Vocês concordam que entre A e B são 3 volts, entre A e C são 6 volts e entre A e D são 9 volts. Porém, nas alternativas nós não temos essa combinação. Na letra D nós temos entre os terminais B e E. Entre B e E, 3 volts até C, 6 volts até D e 9 volts até E. Significa o quê? Que a alternativa correta é a alternativa D. Porque nós podemos ligar o nosso aparelho entre esses terminais. E ele vai receber uma tensão de 9 volts. Ok? Agora, gente, para o caso de as resistências do circuito não serem iguais, nós vamos ter que usar uma outra relaçãozinha. A gente vai primeiro calcular a corrente total do circuito. Como é que a gente calcula a corrente total do circuito? Essa aqui vai ser a nossa corrente total. A tensão da fonte, tá? Dividido pela resistência equivalente. Vocês concordam, gente, que se não tiver nada ligado nos polos, nós temos uma associação que nós chamamos de associação em série. Lembra que a corrente elétrica flui do polo positivo para o polo negativo, que é o sentido convencional da corrente. A corrente, quando chegar aqui, pessoal, ela não vai para o terminal A, porque a resistência do ar é infinita. Significa o quê? A corrente vai passar por cada elemento desses, mostrando que a associação desses resistores aqui é em série. Na associação de resistores em série, a resistência equivalente é igual à soma das resistências R1 mais R2 mais R3 mais R4. A resistência equivalente, então, vai ser igual a 100 mais 100 mais 100 mais 100. Isso vai nos dar uma resistência equivalente de 400 ohms. Significa o quê? Significa que todas essas 4 resistências de 100 ohms poderiam ser substituídas por uma única resistência de 400 ohms. Bem, aí já temos a resistência equivalente. Agora nós temos condições de calcular a corrente total que vai circular por esse circuito. A gente vai calcular a corrente total para depois calcular a queda de tensão sobre cada resistência. Vamos lá? A corrente total, então, vai ser a tensão, que é 12 volts, tensão, dividido pela resistência equivalente, que é 400 ohms. Isso vai nos dar uma corrente de 0,03 amperes, que é igual a 30 miliamperes. Vimos nas alternativas que nós temos as correntes de 30 miliamperes, porém, essa é a corrente total do circuito, e não a corrente que circula pelo aparelho, tá? Isso aqui é a corrente do aparelho. E essa daqui é a corrente total, certo? Bem, agora, pessoal, para que a gente calcule a tensão ou queda de tensão sobre cada resistência, que vai dar a tensão em cada terminal, basta nós utilizarmos novamente a lei de Ohm, corrente vezes resistência. Então, a tensão sobre os terminais A e B vai ser corrente total vezes a resistência 1, porque a corrente total vai passar pela resistência 1. A corrente total é 0,03. A resistência 1 é 100. Multiplicar um número por 100, um número decimal por 100, significa fazer a vírgula correr 2 casas para a direita. 1, 2, 3 volts. Da mesma forma, pelo resistor 2 vai passar a mesma corrente total, de 0,03 amperes. Então nós teremos 0,03 vezes 100, que vai nos dar os 3 volts. Sobre o resistor R3 também, 0,03 vezes 100, que vai dar 3 volts. Sobre o resistor R4, que vai dar a tensão DE, ou a diferença de potencial entre D e E, vai ser 0,03 vezes 100, que vai dar 3 volts.
Bem, esse cálculo então, pessoal, essa demonstração mostra que o divisor de tensão, de fato, para quando as resistências são iguais, basta dividir a tensão total pelo número de resistências. Mas agora, se vocês encontrarem uma questão em que uma das resistências em que o conjunto não sejam todas de resistências iguais, vocês vão ter que calcular a tensão entre cada terminal. Tudo bem? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa resolução e até a próxima, gente.